Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de Direito Empresarial. Eu sou a professora Alexia e a nossa aula de hoje será sobre títulos de crédito. As espécies de títulos de crédito, mais especificadamente os títulos próprios e os títulos impróprios. Títulos de crédito, que é esse tema que às vezes parece um pouco maçante em razão da gente não utilizar tantos títulos de crédito assim. Então, se nós pensarmos títulos de crédito cheque, hoje não se utiliza mais tanto cheque, vários estabelecimentos não aceitam mais o cheque, nós temos a nota promissória que já está bastante defasada, duplicata que ainda às vezes permanece, mas nós temos outros títulos de crédito que não são esses comuns aí que a gente vê no dia a dia. São os chamados títulos impróprios. E dependendo do seu segmento de mercado, dependendo da sua contratação com uma instituição financeira, ou se você é uma grande empresa, uma indústria, você volta e meia já deve ter utilizado esses títulos de crédito chamados impróprios. Então, esse é o objeto da nossa aula de hoje. Fique comigo e vamos aprender um pouquinho mais sobre os títulos de crédito. Então, vamos lá. Títulos de crédito, nós temos o título de crédito próprio e nós temos os títulos de crédito impróprios. Então, título de crédito, essa palavra título de crédito, ela é um documento representativo de uma obrigação pecuniária. Então, o título de crédito, documento representativo de obrigação pecuniária. Não dá para você inserir no teu título de crédito uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer, uma obrigação de entrega de coisa. O documento revestido pelo título de crédito é uma obrigação pecuniária, obrigação de pagar. E nessa obrigação de pagar, nós temos aqueles princípios da cartularidade, da literalidade, da autonomia dos títulos de crédito, e eles são segmentados em títulos próprios e títulos impróprios. Os títulos próprios são aqueles que representam os requisitos essenciais dos títulos de crédito, como cartularidade, autonomia e literalidade. Então vamos relembrar esses três conceitos. Cartularidade, o título de crédito, a obrigação revestida no título de crédito deve ser representada por uma cártula. E por isso o princípio da cartularidade. O que é essa cártula? Cártula é o documento, cártula é o papel. Então, muito embora hoje se mencione ainda a desmaterialização dos títulos de crédito, a virtualização dos títulos de crédito, o título de crédito, por ser um título autoexecutável, está previsto enquanto um título executivo, lá no Código de Processo Civil, no artigo 784, ele é um título que depende dessa apresentação formal, dessa apresentação do documento, dessa apresentação da cártula, tanto para recebimento quanto para sua eventual execução. Então, cártula é o documento. A autonomia, o que é autonomia? Quando você emite um título de crédito, quando você saca um título de crédito, ele gera uma obrigação autônoma. E o que isso significa? Que essa obrigação ela está desvinculada do negócio jurídico originário, que são os dois subprincípios da autonomia. O princípio da abstração e o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais. Quaisquer vícios que maculam a relação jurídica anterior não comprometem a transferência do título de crédito. Por quê? Porque o título de crédito, toda vez que ele é emitido, ele gera uma obrigação autônoma. E por fim, a literalidade significa que o título de crédito ele é um documento literal, vale o que está escrito no título. Então, se está escrito no título que eu te devo 10 mil reais, eu te devo 10 mil reais. Então, sempre esses três princípios é que vão nortear a classificação dos títulos de crédito em próprios ou impróprios. Então, os próprios têm essas três características, esses três requisitos essenciais, e eles criam uma típica relação cambial entre o credor e o devedor, revestindo-se adicionalmente de executividade. Ou seja, uma vez que você emite um título de crédito, ele cria uma relação credor e devedor e traz essa força executiva. Caso o devedor não pague o título de crédito na data prevista, você pode executá-lo mediante um processo de execução.
Então vamos conhecer aí alguns exemplos de títulos de crédito próprios. Nós temos a nota promissória. A nota promissória, ela é prevista pelo decreto 57.663 de 66, que é a chamada Lei Uniforme de Genebra, a famosa LUG, a Lei Uniforme de Genebra, que também disciplina a letra de câmbio. A nota promissória, ela é um título de crédito próprio, ou seja, percebe aqueles 3 requisitos essenciais: cartularidade, literalidade, autonomia, se reveste de força executiva, cria uma relação entre credor e devedor, mas essa relação prevista na nota promissória é uma relação de promessa de pagamento. O que significa que a nota promissória, ela cria uma relação de promessa de pagamento? Significa que eu tenho 2 relações cambiais na nota promissória. A promessa de pagamento, ela monta 2 pessoas importantíssimas aqui. Nós temos o sacador, que é quem emite o título, o devedor, portanto, aquele que promete pagar, por isso é uma promessa de pagamento, nota promissória. E do outro lado da cadeia, nós temos o credor, o tomador, o beneficiário, aquele que vai receber a quantia prevista. Então, a nota promissória, a promessa de pagamento é: o devedor se compromete a pagar o credor no prazo fixado no título. O sacador se compromete a pagar o tomador no prazo fixado no título. Então, nós temos só essas 2 figuras: sacador e tomador, devedor e credor. Então, a nota promissória é uma promessa de pagamento. Alguém se compromete formalmente a pagar outra pessoa, né? Dali uma semana, dali um mês, enfim, na data prevista no título, e caso não haja essa data, o título será vencível à vista. Então, essa é a nota promissória regulada pela Lei Uniforme de Genebra. Aí nós temos letra de câmbio, nós temos a duplicata e nós temos o cheque. Para esses 3 aqui, letra de câmbio, duplicata e cheque, letra de câmbio, duplicata e cheque não são promessas de pagamento. Eles são ordens de pagamento. Então, eles representam uma ordem de pagamento. O que significa isso? Diferentemente da promessa, onde eu tenho 2 figuras, tomador e sacador, sacador e tomador, apenas essas 2 figuras, aquele que se compromete a pagar e aquele que vai receber. Na ordem de pagamento, nós temos 3 figuras cambiais, temos 3 relações cambiais. Então, nós temos de um lado o sacador sempre tem, sacador é aquele que emite o título. Nós temos na ponta o tomador, o credor, o beneficiário, mas no meio dessa cadeia, no meio do sacador e o tomador, nós temos uma figura sui generis que é o sacado. O que faz o sacado? O sacado, ele é o responsável pelo pagamento. Então, como o próprio nome já diz, ordem de pagamento. O sacador ordena ao sacado. Sacado, pague o tomador. Por isso, ela é uma ordem de pagamento. Eu emito um título de crédito, letra de câmbio, duplicata, cheque e determino que o sacado é quem vai pagar o tomador, é quem vai pagar o credor, é o responsável pelo pagamento. Então, é isso que diferencia a promessa de pagamento da ordem de pagamento. Na promessa não tem sacado. Na promessa, quem efetua o saque do título, quem emite o título, que é o sacador, já é o responsável pelo pagamento. Agora, na ordem de pagamento, eu tenho o sacador, que emite o título, delegando ao sacado a responsabilidade pelo pagamento. Então, você ordena que o sacado pague o seu tomador. Por isso, uma ordem de pagamento. Então, nós temos dentro dessa ordem de pagamento a letra de câmbio, que também é regulamentada pela Lei Uniforme de Genebra. Nós temos a duplicata, que vai ser emitida quando tiver uma compra e venda mercantil ou uma prestação de serviços, e ela é regulamentada pela Lei 5.474 de 68. E nós temos o cheque, que é regulamentado pela Lei 7.357 de 85, e o cheque, ele tem uma situação bastante específica. Veja lá. Falamos que promessa de pagamento é
sacador se compromete a pagar o tomador, duas figuras cambiais, perfeito. E falamos que na ordem de pagamento, o sacador emite o título determinando que o sacado pague o tomador, três figuras cambiais. Agora, no cheque, o que acontece? Quem emite o cheque? Quem é o sacador do cheque? Ora, o sacador do cheque é o próprio devedor, é o portador do título. Vai abrir lá o seu talãozinho de cheque, vai assinar a compra que você fez e vai entregar ali na loja que você efetuou aquela aquisição. Muito bem. Só que quem será o sacado no cheque? O sacado no cheque é quem? É o banco, é a instituição financeira. É o banco pelo qual você tirou aquele cheque. Só que perceba o seguinte, é o banco que vai pagar o seu credor quando você assina um cheque? Claro que não, quem paga é você. Mas o que o banco faz enquanto sacado? O banco tira o dinheiro da sua conta e paga o credor. Então, o banco, a instituição financeira, ela é o sacado do cheque, claro que sim, mas ela só faz esse esquema de intermediar a negociação. Então, o cheque, ele se assemelha muito a uma nota promissória. Então, qual é a diferença de eu assinar uma nota promissória? Dizendo que amanhã eu vou te pagar 10 mil reais, entregar essa nota para você, e amanhã você vem cobrar, eu te entrego os 10 mil, você rasga a nota, e a diferença de eu assinar um cheque no valor de 10 mil reais. Parece que não tem muita diferença, não é? Mas acontece que na nota promissória eu só tenho duas figuras cambiais, sacador e tomador. No cheque eu tenho três figuras cambiais porque o cheque é uma ordem de pagamento. Eu vou ter o sacador, que é o devedor, aquele que assina o cheque, o sacado, que é o banco, e o banco vai fazer o quê? Vai tirar o dinheiro da minha conta e vai pagar você, pagar o tomador. Então, muito cuidado com o cheque. O cheque, ele é ordem de pagamento, embora se pareça com promessa, ele é ordem de pagamento, onde o sacado é o banco e não é o banco que paga. O banco só vai intermediar a negociação, perfeito? Então, esses são os nossos títulos de crédito próprios, aqueles que seguem os requisitos da cartularidade, autonomia, literalidade, têm força executiva e criam relação devedor e credor. Muito bem. Vamos ver agora os títulos de crédito chamados impróprios. Os títulos de crédito impróprios são aqueles instrumentos jurídicos que, em virtude de sua disciplina jurídica, aproveitam somente em parte os requisitos essenciais. Então vamos relembrar requisitos essenciais dos títulos de crédito: cartularidade, literalidade e autonomia, do qual derivam a abstração e inoponibilidade das exceções pessoais. Então, os títulos impróprios, eles não seguem todas as características, eles seguem uma ou algumas características essenciais dos títulos de crédito próprios. São divididos em títulos representativos de quantia, são divididos em títulos de financiamento e títulos de investimento. Então, títulos impróprios são aqueles títulos onde falta uma ou algumas características essenciais dos títulos de crédito. Vamos conhecer alguns exemplos. Então, nós temos lá, como primeiro exemplo, e é um dos mais utilizados, conhecimento de depósito e warrant. É regulamentado pelo Decreto 1102 de 1903, são títulos à ordem, ou seja, feitos para circular, emitidos conjuntamente por armazéns gerais, a pedido do depositante de mercadorias. O conhecimento de depósito incorpora o direito de propriedade sobre as mercadorias armazenadas. E o warrant se refere ao crédito e o valor das mesmas. Então, são emitidos conjuntamente conhecimento de depósito e o warrant, conhecimento de depósito, que vai representar o depósito das mercadorias, e o warrant, que vai representar o valor sobre essas mercadorias armazenadas. Então, é um título de crédito que não é revestido de todas as características essenciais dos títulos de crédito próprios que nós acabamos de ver. Então, falta alguma característica, ele não deixa de ser título de crédito, mas ele não é um título de crédito próprio, ele é um título de crédito impróprio, também chamado por alguns de títulos de crédito cambiariformes. Próximo exemplo, conhecimento de frete ou de transporte, regulamentado pelo Decreto
19.473, 1930. Título emitido também a ordem para circular, emitido por empresas de transportes por água, terra ou ar, por transportadoras de uma forma geral. Ele tem por finalidade provar o recebimento da mercadoria no local de destino e a obrigação de entregá-la no local de destino por parte do transportador. É um título de segurança, né? Onde você vai transportar alguma mercadoria de navio, de caminhão, de trem, enfim, de avião, qualquer lugar, e você tem a garantia de que essa mercadoria será entregue e será recebida pelo seu destinatário. É um título de crédito impróprio, conhecimento de frete ou de transporte. Temos também a letra imobiliária, regulamentada pela Lei 4.380 de 64, que é uma promessa de pagamento. Olha só, letra imobiliária, embora faça remissão, né, nos remeta muitas vezes a letra de câmbio, letra imobiliária é promessa de pagamento. Então só tem duas figuras cambiais, sacador e tomador. Promessa de pagamento emitida por sociedade de crédito imobiliário ou ainda garantida pela União com a finalidade de captação de recursos financeiros no mercado de capitais para o financiamento imobiliário. Temos também a cédula hipotecária, pelo Decreto-Lei 70 de 1966, que é um título destinado à representação de crédito hipotecário. Pode ser emitida por credor hipotecário, que é aquele credor que tem uma garantia real sobre bem imóvel, nas seguintes hipóteses: operações compreendidas no sistema financeiro de habitação, hipotecas que sejam credoras, instituições financeiras em geral e companhias de seguro, hipotecas entre outras partes, desde que a cédula hipotecária seja originariamente emitida em favor das instituições financeiras em geral e companhias de seguro. Temos a cédula de crédito imobiliário, regulamentada pela Lei 10.931 de 2004, que é um título representativo, dentro daquilo que a gente falou, títulos de financiamento, de representação, de investimento. Ele é um título representativo de crédito imobiliário. Pode ser emitido por credor, cujo crédito seja originado por financiamento imobiliário, integral ou fracionária, independentemente de autorização do devedor. A cédula de crédito rural, regulamentada pelo Decreto-Lei 167 de 67, é um título relacionado ao financiamento de atividades econômicas rurais a pessoas físicas ou jurídicas por instituições financeiras integrantes de um Sistema Nacional de Crédito Rural. Esse sistema de crédito rural, que nós temos vários programas de crédito rural hoje no cenário brasileiro, é possível você emitir uma cédula de crédito rural destinado à sua indústria rural, para o seu agronegócio, seja plantio, seja a questão de produção de animais, enfim. É uma promessa de pagamento também, então gera duas relações cambiais, sacador e tomador, sacador e beneficiário. Promessa de pagamento em dinheiro, caracterizando-se como título civil, líquido, certo e exigível, podendo ser emitido com ou sem garantia real. Ou seja, você pode ou não, dependendo de qual é o teu objetivo na sua emissão da cédula de crédito rural, você pode ou não deixar algum bem imóvel ou móvel em garantia. A cédula em nota de crédito industrial, regulamentada pelo Decreto-Lei 413 de 69, que é um título relacionado ao financiamento concedidos por instituições financeiras a pessoa física ou jurídica que se dedique a atividades industriais, sendo que o crédito concedido deverá ser aplicado exclusivamente em atividades industriais. Então é como se fosse a cédula de crédito rural, só que a cédula de crédito rural para atividades rurais de produção, de plantação, de animais, enfim. Enquanto que a cédula e nota de crédito industrial é para qualquer atividade de indústria, desde que o dinheiro seja revertido exclusivamente para a indústria, em atividades industriais. Então é promessa de pagamento efetuada pelo tomador de empréstimo à instituição financeira credora. Cédula em nota de crédito à exportação, regulamentada pela Lei 6.313 de 75, é um título relacionado a financiamento concedido por instituições financeiras a pessoa física ou jurídica que se dedique à exportação ou à produção de bens para exportação, bem como atividades de apoio à exportação. Temos a cédula em nota de crédito comercial,
pela Lei 6.840 de 1980. É um título também relacionado ao financiamento, concedido por instituições financeiras ou pessoa física ou jurídica que se dedique a atividades comerciais ou de prestação de serviço. Então é como se fosse uma cédula de crédito industrial, só que voltada ao comércio. Então, enquanto a cédula de crédito industrial voltada à indústria, cédula de crédito comercial voltada ao comércio, pequeno comércio, grande comércio. Certificado de depósito bancário, o famoso CDB, que é regulamentado pela Lei 4.728 de 65, é um título emitido pela instituição financeira, pelo banco, em favor daquele que deposita o valor correspondente creditado em CDB. É uma promessa de pagamento em valor correspondente à quantia depositada, acrescida dos juros contratados. Então, você vai até a instituição financeira, você deposita determinado valor e a instituição tem a promessa de te entregar esse valor dali um ano, dali 2 anos, dali 5 anos, com os juros corrigidos pela tabela prevista no CDB. Temos os certificados de recebíveis imobiliários, que é CRI, regulamentado pela Lei 9.514 de 97, é um título de crédito de emissão exclusiva de companhia de seguro, né, na forma de promessa de pagamento em dinheiro, de livre negociação e lastreado em créditos imobiliários. Então, a seguradora é que emite esse CRI, essa cédula de recebíveis imobiliários, crédito de recebíveis imobiliários, e você passa a ter uma remuneração, né, um pagamento desses recebíveis imobiliários, dependendo 1 ano, 2 anos, 5 anos, conforme for a previsão contratual, sobre essa garantia imobiliária. Então, são alguns exemplos de títulos de crédito impróprios, aqueles que não guardam todas as características essenciais aos títulos de crédito próprios que nós temos ofertados aí no nosso cenário brasileiro. Então, eu espero que você tenha aprendido um pouquinho mais a diferença entre os títulos de crédito próprios e os títulos de crédito impróprios. E eu desejo para você uma boa sorte, bons estudos e nos vemos numa próxima aula. Até lá!